Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: você não precisa de confirmação ou sinal para fazer o certo. O fruto de Deus é amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Envia, Pai, seu Espírito Santo, dai-nos sabedoria e entendimento. Eu sei que nem todo mundo é assim, mas eu acredito que a maioria, antes de fazer alguma coisa, sempre acaba inseguro, pensando, poxa, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E nisso ela acaba criando um certo ritual de querer buscar determinados tipos de pessoas para conseguir uma confirmação ou pede um sinal de Deus. Aí começa a olhar no relógio se o número repete, começa a tentar olhar se Deus manda um sinal de algum tipo de coisa. Mas se você notar, você já está querendo receber um sinal, você só está inseguro. Então qualquer coisa que vier serve. Mas será que Deus, quando Ele escreveu o seu destino e a sua história, Ele só iria deixar acontecer alguma coisa na sua vida se tivesse a confirmação dele? Ou aquilo deveria acontecer já daquele jeito? Então, acaba sendo até um tanto quanto irônico, porque esse comportamento e essa atitude, ao invés dela ajudar e querer dizer que eu estou esperando Deus falar para que eu faça, muito pelo contrário, parece que eu desconfio, que eu duvido. Que a partir do instante que eu estou alinhado com Deus, com a palavra de Deus, eu sei que o fruto do meu comportamento é sempre algo bom. E o curioso é que quando é para fazer alguma coisa ruim, quando é para falar alguma coisa desnecessária, quando é para xingar alguém, quando é por sangue ferver, você nem pensa. Não precisa de confirmação, não precisa de sinal. Deus nem existe naquele momento. Você simplesmente se arma e vai para o combate. Agora, quando é para fazer o bem para alguém, quando é para tirar algo seu, quando é para fazer caridade, Nossa Senhora, é muita oração, é muita confirmação, é muita dúvida. Eu acho que a única pessoa que duvidaria se deve fazer o bem para outra pessoa é o diabo, porque a natureza dele é o mal. Jesus jamais iria pestanejar para ajudar alguém ou para fazer um milagre ou qualquer tipo de coisa. Jesus, ele não rejeitava as pessoas, mas ele gostava de conversar com elas, gostava de ouvir o que tinha dentro do coração delas, porque no final o milagre depende muito mais da nossa fé do que da vontade de Deus, porque todo mundo que tem fé, ela recebe o milagre. Agora, será que na palavra de Deus essa ideia de confirmação e de sinal, será que Jesus ele deixou alguma instrução sobre isso? Será que Deus realmente ele vai ficar mandando sinais para que nós façamos as coisas ou não? Que dentro da nossa atitude de amar ou de fazer o bem, eu tenho que ficar confirmando para que, sei lá, se eu faço ou não? A palavra que eu vou ler para vocês está lá em Marcos 8, versículo 12, a palavra ela diz assim: ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Você sabe quem suspirou profundamente? Foi o nosso Senhor Jesus. O povo queria que ele fizesse um sinal. E não era o povo que andava com ele, era o povo da igreja daquela época. E eles queriam, então já que você é o filho de Deus mesmo, faz um milagre aí pra gente ver. Como se o milagre fosse uma confirmação que Jesus era filho de Deus. Se ele não fizesse, ele não era. Então, nós, quando agimos dessa mesma forma, nós somos como eles, como aqueles que duvidam, que, como Tomé, precisou tocar na ferida de Jesus para saber se Jesus estava vivo mesmo, se aquela ressurreição era de verdade ou era conversa dos amigos dele. Por um instante, toda vez que a gente age dessa forma, nós colocamos totalmente em dúvida a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. Será que se o seu pai
ou a sua mãe te chamasse para fazer alguma coisa, você iria agir desse jeito? Ah, pai, espera aí que eu vou pensar, eu vou pedir um sinal para Deus se eu devo ouvir o que você está me dizendo ou não. De forma alguma. Quando você ama uma pessoa, você larga a mão de tudo para ir ajudar essa pessoa no momento que ela precisa. Então essa ideia de sinal e confirmação, ela não funciona. Ela não vem de Deus, mas mostra que dentro da nossa fé nós temos um problema muito grande de confiança. Se você tem esse tipo de comportamento, e é curioso quando a gente olha nos posts que tem colado, normalmente é onde eu vejo, essas pessoas que dizem que adivinham o futuro, né, de tarô, numerologia, e quanto mais coisa não tem, horóscopo, né? Será que essas coisas também não seriam como se fosse um sinal? É fácil a gente querer ouvir aquilo que a gente quer ouvir, né? É muito fácil quando a gente já está procurando um motivo ou uma razão. Se a gente olha lá em Gênesis 3, vai estar a história de Adão e Eva. E lá está contando como a serpente seduziu Eva. Primeiro a serpente chega em Eva e acaba perguntando para ela, olha, o que Deus disse sobre aquela árvore? E Eva vai lá e diz, olha, Deus disse para que nós não comêssemos o fruto dessa árvore. A cobra diz, isso não tem nada a ver não. E começa a contar para ela o que iria acontecer se ela comesse. Olha, você vai ficar mais poderosa, você vai ter o conhecimento entre o bem e o mal. E Eva, ouvindo aquilo, ela pegou simplesmente o que já estava dentro dela. Seria bom eu ter mais conhecimento, discernimento, né? Como seria bom isso, né? Então, ao invés de ouvir o que Deus tinha dito, não coma, ela foi ouvir a cobra. Por quê? Porque o que a cobra estava pregando estava alinhado com o que ela queria ouvir. Era o sinal que ela queria de dizer, olha, eu acho que foi Deus que me confirmou que eu devo comer, mesmo que o que eu esteja fazendo seja desobedecer. O problema não foi ela comer o fruto da árvore. O problema foi desobedecer a Deus. E nós temos muita dificuldade em perceber que Deus não gosta de desobediência. Não é o que você fez, mas é fazer o que ele disse para não fazer. Quantas vezes você apanhou dos seus pais que eles disseram, olha, não faça isso, você foi lá e fez e foi castigado. Você consegue compreender que a desobediência, ela gera algum tipo de castigo, porque todas as vezes que os nossos pais nos proibiram de fazer alguma coisa, é porque aquilo era ruim ou prejudicial. Mas você, com o seu direito de liberdade, né, o direito de ser imbecil o tempo todo, independente, a minha vontade eu vou fazer. Vai lá e faz, e aí é castigado. Quando Deus disse, olha, não coma disso, vocês não vão saber lidar bem com isso. E quantas vezes Deus ele não usa da palavra para te falar, mas você quer pegar um irmãozinho da igreja. Ah, não, mas o irmão deu uma revelação. Vou fazer uma pergunta. Será que Deus ele faz revelação também? Será que é da natureza de Deus de alguma forma eu ficar dando sinais para as pessoas? Será que Jesus disse alguma coisa sobre isso também? Porque sinal não é de Deus. Está escrito na palavra, eu não vou deixar sinais. Os sinais que Jesus diz são guerras, são pestes, são fomes, são terremotos, são coisas que acontecem no mundo inteiro. Esses são sinais de que quando Jesus virá novamente, esses sinais serão dados. Agora, sinais individuais para pessoas satisfazerem as suas vontades e os seus desejos, esse não. E lá em Marcos 13, versículo 22 e 23, olha o que Jesus diz, ó. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão, olha a palavrinha, sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Jesus ele já falou, olha, vai vir gente vestido de profeta e de Cristo, vai vir gente da igreja, que eles vão ficar dando sinais, eles podem fazer de repente algumas maravilhas ali, mas não fui eu que estou fazendo, são falsos. Isso é do diabo, o diabo faz milagre também, viu? A diferença é o custo desse milagre.
É o que vai acontecer depois que esse milagre aconteceu. Esse é o problema. E Jesus deixou muito bem claro, ó, fica atento, se liga. E eu já estou avisando antes de acontecer para vocês não se fizerem de surpresos. Então, vai lá pedir uma confirmação, essa ideia de ficar pedindo oração para os outros. Não, ora por mim. Oração é para doente. Essa ideia de oração para ver se... ora para mim para ver se vai acontecer. Não, ora para mim para tirar a desamarra. Não, ora para mim... Cara, se você já conhece Jesus, ninguém tem que orar para você. Jesus orava para expulsar demônio. Você tá com demônio no corpo? Sabe? Chega dessas muletas espiritual. Vive a vida que nem uma pessoa que não existisse Deus. Depois vem as consequências. Você não ora para mim? Cara, você desculpa. Você desculpa. Você tá precisando de arrependimento. Não é de oração. Você tá precisando de conversão. Sabe? Não é te abandonando nem nada, mas, pô, para de brincar, né? Já é adulto. Depois acontecem coisas piores, e cada vez pior, e cada vez pior. E aí o problema é o mundo. Não, é o outro que não me ajudou. Não, o outro me... Cara, não dá. Não dá. Essa vida vivida do seu jeito não dá. Agora, eu duvido que se você fazer as coisas como Deus diz, obedecendo aquilo que Ele ensina, se você vai parar para pedir oração para alguém. Você não vai, você está em comunhão com Deus. Está em comunhão com Deus. Não adianta nada a gente ficar orando e vivendo do jeito que a gente quer. Ou a gente obedece ou não. Senão vai ser que nem Eva, que sabe o que tem que ser feito, mas vai ficar perguntando para os outros. Vai ficar perguntando para os outros. E será que o fruto de Deus, será que o fruto da nossa vida vai ser amor? Será que quando eu faço certo, o sinal é esse? Ontem nós tínhamos conversado sobre ser luz. E lá na palavra de hoje, de Efésios 5, de 8 a 10, a palavra diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, olha que frase rica, tão pequena, dizendo tantas coisas importantes. É tão normal eu continuar vivendo de uma forma sem discernimento e conhecimento. Não, porque na igreja todo mundo pede. Não, desde que eu me converti eu sou assim. E não lê a palavra. E não sabe por que Deus não trabalha na vida. Por que Deus não muda a tua vida? Por que as coisas continuam sempre amarradas? Né? Tá amarrado, tá amarrado. É aquela crendice, eterna crendice. Faz do jeito que Deus fala. Senão você vai continuar todo dia sendo expulso do paraíso. Toda vez caindo na conversa da serpente. Todas as vezes. E a gente olha lá em Eva e percebe que o interesse dela para quebrar a lei de Deus é porque ela achou que ia ser bom para ela. Não, mais discernimento eu gostaria de ter. Não, eu gostaria. Então eu quero ter discernimento. É melhor ter discernimento ou obediência? Não, quero ter discernimento. Aí foi viver na onde? Expulsa os dois. E foi lá no marido ainda. Ô marido, e aí, ó, pô, legal. E você acha que Adão não queria também? Tá lá, curioso? Ô, curiosão lá. Essa é a questão. Ainda que for a sua mulher, que for o seu pai, que foi sua mãe, que foi seu filho, que foi o seu pastor, que fala algo pra você desobedecer a Deus, continua crendo em Deus. Porque o castigo veio pros dois. Aliás, pros três. Pra cobra, pra Adão e pra Eva. E ficou lá tudo bonito. Você acha que aquele que fica desviando as pessoas não vai receber castigo? Você acha que o boquinha do profeta lá, eu sou boquinha, né? Vou fazer uma revelação pra você. Cara, eu acho que eu nunca vi tanto profeta, tanta revelação e tanta coisa que nem nos tempos de hoje. Porque no tempo de Jesus da Bíblia, que você olha, não tinha. Eu acho que Deus deve ter dado uma chuva de profecia, né? Rapaz do céu. O cara não sabe nem falar e virou profeta. Não, é profeta. Fala a palavra. Qual que é a dificuldade de pegar a palavra, de pregar a palavra, de pregar a Cristo, não a mim, não a igreja, não a santo, não a qualquer outro tipo de coisa, a palavra. Qual é a dificuldade? Qual a dificuldade? O fruto da nossa vida tem que ser amor. O fruto da nossa vida é Jesus Cristo.
O trabalho que nós devemos realizar no final tem que gerar amor. Se for para tornar mais amor, eu não preciso de confirmação. Eu não preciso. Olha os teus hábitos diários. Tem alguma coisa que te causa mal? Ah, eu fumo todo dia. Ô, pita, você não pita? Ei, vou fumar um cigarrinho aqui. E aí? Não, eu gosto de beber. Não, bebo 2 latinhas por dia, 3 latinhas por dia. Não, é só um pouco. Não tem problema. Cara, o problema não é fazer as coisas. O problema é a dependência. Deixa de fazer, mas eu gosto. A desculpa do fracassado é eu gosto. Não que eu não tenho controle. Não que eu não consigo. Não, eu gosto. Eu gosto. Esse eu gosto não existe. Eu não tenho controle. Gostar, você não gosta. No preço que as coisas estão hoje, eu não consigo entender como que o cara gasta X num maço de cigarro, X em droga, X em bebida, né? E quando eu falo bebida, não é um dia que você tá lá, sei lá, comendo alguma coisa, tomando um vinho. Porque na Bíblia, se você for lá em Eclesiastes, Deus falou, coma e beba. Mas coma e beba não é todo dia, não é comer e beber para sair do corpo. Se a gente ir lá em Provérbios, Deus fala sobre Lamuel, não é digno dos reis que se portem desse jeito, porque bebendo você vai esquecer a minha lei. Jesus fez um milagre de água para vinho, não é esse o problema. Nós não estamos perseguindo muitas vezes as coisas, mas a forma que usamos essas coisas dentro da nossa vida. Então você não tem que ouvir a palavra de Deus e tomar como, nossa, eu não vou mais ouvir porque eu não... Cara, fica à vontade. Fica à vontade. O dia que acontecer uma doença, o dia que acontecer uma desgraça, o dia que eu quero ver como é que vai pesar isso dentro do teu coração, porque parece que precisa vir o mundo inteiro na tua cabeça para você poder entender o recado que Deus está te dando antes de acontecer. E ele deixou muito bem claro, se for para avisar, eu te aviso antes. Não vou mandar sinal, não vou mandar nada. Vai seguindo a minha palavra que é o suficiente. Você não vai ter surpresa na tua vida. Eu vou estar com você. Quantas vezes Deus disse? Se você olha lá em Salomão, antes dele construir o templo, ele falou, tamo junto, mãos à obra, fique firme, coragem, nós vamos terminar essa obra. E Deus, ele tá assim conosco o tempo todo, tamo firme, vamos terminar a obra, chega de dúvida, chega de incerteza, chega dessa vida que você sabe que não é a vida que eu sonhei pra você, tamo junto, vamos terminar a obra. E essa é a pergunta que Deus te faz hoje, vamos terminar a obra? Vamos dar fruto de amor, ou quer continuar dando esses frutos que não dá nem pra comer? Uma pena, viu? Uma pena. Tanto potencial sendo jogado fora. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor tenha piedade de nós. Eu não consigo pensar em outra palavra se não for na misericórdia, na piedade, no perdão, porque sem isso nós não seríamos dignos de chegar nem na presença de Deus. Mas graças a Deus Ele é amor. E ainda assim nós temos uma chance. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia.